10 horas e 17 minutos, 10 e 17, o assunto é um projeto interessantíssimo que está sendo colocado em prática na 28ª Vara Cível da Infância e da Juventude aqui da capital lagoana, funcionando ali no bairro da Ponta Verde. Quem está à frente desse projeto é o juiz Igor Figueiredo. Ele é juiz substituto, mas deixou tudo articulado para a execução desse projeto. Projeto interessante é o apadrinhamento de crianças e adolescentes, tá certo? Que estão em instituição aí de abrigo, né? Abrigo de acolhimento aqui no estado de Alagoas, na capital e também no interior. Esse projeto de apadrinhamento vai fazer com que você que quer ajudar uma criança e um adolescente, mas não tem, de repente, a condição para adotá-lo, ajudá-lo ainda dentro dessa instituição. Um ofício, um aprendizado de uma profissão, às vezes a própria formação intelectual dessa criança. E essa é a expectativa de que esse projeto realmente venha a conseguir atingir muitas dessas crianças. Eu achava, quando conversei com o Dr. Igor há algumas semanas, que o número era um número estrondoso de crianças, mas são menos de 100. Então significa dizer que você que está me ouvindo agora e tem essa condição, você pode viabilizar também essa ajuda. Então fique atento a essa entrevista agora com o juiz Igor Figueiredo. Doutor Igor, eu estou depositando muita confiança aí nessa proposta, exatamente por acreditar que ela pode mudar um pouco esse cenário. Eu vi na nossa conversa algumas semanas atrás que o senhor também tem essa crença e começou no dia 4 de julho. Temos boas notícias? Muito bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, ouvinte. Eu também estou bastante esperançoso, não só porque o projeto já deu certo em diversas outras capitais brasileiras, como também porque eu acredito na bondade humana. Nós lançamos o projeto poucos dias antes do recesso, e já tivemos uma grande procura, nenhum ainda formalizado, porque normalmente as pessoas vão atrás de saber quais os documentos que precisam, como dar entrada, qual tipo de apadrinhamento ela irá se encaixar. Então não houve nenhuma formalização, mas muita procura já, graças a Deus. O projeto vai dar certo e tenho esperança de que nós consigamos ajudar diversas crianças e adolescentes que são acolhidos. Pois é, essa é a meta, isso é muito importante que aconteça, porque o juiz Igor Figueiredo descobriu uma coisa que a gente já falava há algum tempo, mas tem assuntos que vão se esquecendo, são pautas que vão passando. Você sabia, uma criança que está hoje, ou um adolescente que está hoje numa instituição de acolhimento, eles têm até os 18 anos de idade, tá certo, para ser protegido do que diz respeito à lei e por essas instituições. Quando chega essa idade, simplesmente eles saem, vão para a vida e se não tiver nenhuma formação, e se não estudaram, se não aprenderam nenhum ofício, como é que vai ser a sobrevivência dessa criança e desse adolescente? Que já passou parte da vida, inclusive, obviamente, não se enquadrando, né, lamentavelmente, no perfil dos casais que estão buscando crianças para a adoção. Foi pensando exatamente na perspectiva aí de futuro para essas crianças que esse projeto surgiu. E naturalmente, a partir das experiências que o senhor tem em outros estados brasileiros, o apadrinhamento é um encaminhamento para que essas crianças tenham acesso a uma boa formação, doutor Igor? Exato, porque quando as crianças e adolescentes são encaminhadas na instituição de acolhimento, nós temos basicamente duas situações. A primeira é daquelas que são bastante novas, até 2 ou até 4 anos no máximo, onde a gente consegue com uma certa facilidade encontrar uma família substituta. E uma outra situação, a partir dos 4 anos, e de forma mais grave ainda, a partir dos 8, 10 anos, onde essas crianças, esses adolescentes são encaminhados para lá, deveriam ficar por apenas 2 anos no máximo, de acordo com o estatuto, mas essa situação acaba perdurando até que eles completem 18 anos. E, infelizmente, a situação do Estado não proporciona um acolhimento institucional de forma correta, de forma que eles não têm uma formação profissional adequada. Normalmente esses adolescentes já têm um certo atraso nos estudos pela situação de abandono, então eles têm uma dificuldade de reinserção no meio social após atingir a maioridade. E o projeto visa justamente fazer com que esses adolescentes, essas crianças de difícil colocação de família substituta, sejam inseridas na sociedade de forma que tenham uma vida digna. A lei fala diversas vezes que algumas questões são prioritárias, mas em apenas uma oportunidade na Constituição Federal diz que um assunto deve ser tratado com absoluta prioridade. E a Constituição Federal, no artigo 227, diz que a situação de crianças e adolescentes deve ser tratada com absoluta prioridade.
como a lei e a Constituição especial não tem palavras inúteis, nós realmente temos que transformar o tratamento aos nossos jovens em tratamento absolutamente prioritário. Isso é que é o mais importante. Então, atenção, a gente está colocando, ou pelo menos tentando dar vida e uma interpretação correta ao que diz a própria lei, porque a própria sociedade é quem tem que amparar exatamente essas crianças e adolescentes. Essa questão do perfil, da adoção ainda no Brasil, é um outro problema, né, doutor Igor, que é um outro mito que tem que cair por terra, e acreditamos que ao longo do tempo, de que o pai que vai adotar, ou o casal que vai fazer a adoção, se interessa, em sua maioria, por crianças muito jovens, porque querem, muito bem, recém-nascidas praticamente, porque querem passar por todas aquelas fases, né, da criação. E isso, naturalmente, é um mito. Isso não se confirma. Não existe regra, e já está confirmado, de acordo com dados acessados pelo próprio juiz Igor Figueiredo, de que nada comprova de que uma criança acima de 4 anos, ou acima de 10, ou um adolescente, venha a causar problemas ou dar mais trabalho no momento de adoção. Isso é um outro mito que precisa cair, né, doutor Igor? Até cerca de 5 anos atrás, a preferência era por meninas brancas e até 2 anos. Hoje já se mudou o perfil, de forma que não existe mais uma preferência por gênero, tanto faz se masculino ou feminino, e tanto faz também a cor da pele. Mas ainda existe um preconceito muito forte em relação à idade. As pessoas acreditam que quanto mais velho, mais difícil é para se adaptar ao novo lar. Mas, como você falou, isso cientificamente já foi derrubado. Existe comprovação já em dados estatísticos de que a probabilidade de adaptação é a mesma, independente da idade. E a compatibilidade também, ela ocorre seja na filiação biológica, seja na filiação através do vínculo de adoção. Há famílias extremamente bem estruturadas e bem relacionadas, criadas através da adoção ou criadas através do vínculo biológico. Como, infelizmente, existem famílias desestruturadas, tanto que contêm no seu bojo filho biológico, quanto as que contêm no seu bojo filhos adotivos. Não existe uma relação direta entre a idade que a criança é adotada e a dificuldade da adaptação no novo lar. O senhor fez uma revelação quando nós nos conhecemos e tratávamos exatamente desse projeto de apadrinhamento, que há um componente que as pessoas esquecem, né, ou pelo menos deveriam colocar como prioridade no momento da adoção, que é um componente que vai, obviamente, regar essa relação para toda a vida, que é o afeto e o amor. Quer dizer que essa combinação, afeto, amor, carinho, né, que não tem preço exatamente, isso pode mudar qualquer situação quando o assunto envolve adoção. Na verdade, quando o assunto envolve família, de uma forma até mais ampla, quando a gente tem amor, quando a gente tem afeto, todas as relações elas fluem mais fácil. E esse é o objetivo, é que a gente dissemine amor para que mais famílias sejam constituídas. Isso é que é o mais importante, tá? Para você que ligou o rádio agora, na audiência rotativa do rádio, aqui nos estúdios da Jovem Pan News, o juiz Igor Figueiredo, ele é substituto da 28ª Vara Cível da Infância e da Juventude, com sede aqui na capital lagoana, e em pauta um projeto importante, que é um projeto de apadrinhamento de crianças e adolescentes que estão em instituições de acolhimento. Falando um pouco agora, aprofundando mais sobre esse projeto, quem está nos ouvindo para, obviamente, ter uma condição de apadrinhar, tem que ser alguém muito rico, tem que ter muito dinheiro para fazer isso, doutor Igor? O apadrinhamento, o projeto, ele prevê 3 formas de apadrinhamento. Um é o apadrinhamento financeiro, onde o padrinho vai doar determinada quantia em dinheiro, ou vai pagar um tratamento médico, ou um curso profissionalizante. O apadrinhamento social, onde o padrinho vai ou ensinar um ofício, ou realizar seu trabalho, por exemplo, um corte de cabelo, um serviço de marcenaria dentro da instituição de acolhimento. Ou ainda o apadrinhamento afetivo, que é onde existe o contato mais íntimo entre o adolescente e o padrinho, de forma que eles possam conviver durante o final de semana ou parte das férias escolares e proporcione a esse adolescente uma relação de família. Então, o que se precisa não é o dinheiro, é o afeto, é a disponibilidade de realmente ajudar o próximo. Acho que nós somos tão abençoados na vida e temos tanta ajuda, então não custa nada a gente parar e tirar um pouco do nosso tempo, um pouco do nosso amor e dividir com os outros, até porque quanto mais amor a gente dá e distribui, mais a gente recebe. O senhor falou para mim também, e eu guardei muito essa informação, uma tarde no cinema para uma criança que é de uma instituição como essa faz uma diferença incrível, né?
faz uma diferença muito grande, porque eles têm uma sensação de abandono e uma falta de sentimento do que é família. Então é importante esse contato com eles, para que eles tenham valores de família, valores éticos de pessoas de bem, para quando eles sejam reinseridos na sociedade aos 18 anos, eles consigam ter uma vida digna. Então essa vida em família para eles é de extrema importância, de forma que, repito, não há necessidade de um recurso financeiro grande, basta que a gente tenha tempo, que a gente tenha realmente a disponibilidade para ajudar. E a compreensão, né, de que você realmente está ajudando a transformar uma vida, né? Você que domina um ofício, você pode ensinar esse ofício, ou ainda fazer também essa ajuda, essa compensação financeira é importante para ajudar essas crianças e adolescentes. Em relação ao projeto de apadrinhamento, é verdade que 2 ou 3 ou mais padrinhos podem ser, obviamente, ali organizados dentro desse processo de ajuda para uma criança, para um adolescente, é um padrinho para cada criança. Como é que o senhor imagina que o projeto deve funcionar? Nós temos hoje, esse número varia um pouco, mas hoje é cerca de 75 crianças e adolescentes em instituição de acolhimento aptos ao projeto, aptos a serem beneficiados com o projeto de apadrinhamento. Esses adolescentes e crianças, eles podem ser apadrinhados em conjunto, por exemplo, 4, 5, 6 pessoas que consigam bancar os estudos, ou um curso profissionalizante, ou um tratamento médico, ou mesmo que essas pessoas tenham esse contato mais próximo com os adolescentes. Tem um grupo de uma instituição religiosa que sempre tem esse contato com os adolescentes e disse que iria continuar, ia levar um deles. Então a gente vai permitir também que seja feito, seja individualmente, seja por grupo. Da mesma forma, um único adolescente ele pode ter vários padrinhos para situações diferentes. Por exemplo, um padrinho para custear um tratamento médico, uma escola, outro padrinho que seja um marceneiro ou uma cabeleireira que vai ensinar ela um curso profissionalizante, outro padrinho que leve aos finais de semana para passear. Então, o mesmo adolescente pode ter diversos padrinhos, de forma que quanto mais pessoas nós conseguimos atrair para colaborar e para ajudar nesse projeto, melhor e mais digna a vida que a gente conseguirá proporcionar a esses adolescentes. Pois é, por isso que eu me interessei em trazer o Dr. Igor aqui ao nosso programa, né, no Supermanhã, o ponto alto da notícia, para abrir esse debate com você, amigo ouvinte, que acompanha a nossa programação, né? Quantas e quantas pessoas estão me ouvindo agora e estão já muito bem realizadas na vida, porque os filhos cresceram e, obviamente, naquele universo, né, da realidade aí do trabalho, hoje está se vendo só, cada um seguindo o seu rumo, né? Pouco contato, e às vezes você tem uma condição emocional e até financeira, em alguns casos, que pode também ajudar a fazer esse apadrinhamento. O senhor que foi aí um marceneiro importante, eu estou dando esse exemplo da madeira, porque obviamente é um ofício que nos vem logo à cabeça, até porque biblicamente, né, marceneiro era a profissão do pai de Jesus, né? Me ocorre agora. Mas várias outras opções, né? O cara que é mecânico, ele deu exemplo aqui da cabeleireira, de repente tem um pintor, enfim. Ensinar um ofício é muito importante porque é algo que essa criança e esse adolescente vai absorver para o resto da vida. E o melhor, ele já tem o olhar da justiça para preservá-lo, mas está faltando, claro, o olhar humano, né? O olhar do afeto, do carinho que só outro ser humano também pode oferecer. Um detalhe importante é esse projeto de apadrinhamento, uma vez ele tendo início, ele tem começo, meio e fim. O que é que eu quero saber? Eu vou começar a apadrinhar hoje. E aí eu já sei que é por um ano, doutor Igor, ou é por alguns meses? Como é que funciona essa parte? Sempre que a pessoa quiser apadrinhar, ela vai procurar o juizado e a equipe técnica, composta por uma psicóloga e um assistente social, vai orientar a pessoa o que é que ela tenha, qual é a disponibilidade dela para colaborar. E dentro dessa disponibilidade vai ser definido qual vai ser essa colaboração e como ela vai se dar. Isso pode ser por um período definido ou não, dependendo do caso. Por exemplo, se é um curso profissionalizante, muitas vezes esse do Senac, eles duram 3, 4 meses. Então, se faz o apadrinhamento por 3, 4 meses. Se é um apadrinhamento que ele realmente deseja ter um contato por tempo indefinido, até os 18 anos, então vai ser dessa forma. Depende da disponibilidade da pessoa. O que eu queria deixar claro é que qualquer ajuda ela vai ser muito bem-vinda
para que nós possamos realmente implementar esse projeto e que ele dê certo. Então, o mais importante é você dar o primeiro passo, conhecer os detalhes do apadrinhamento, conhecer o projeto e, principalmente, saber como é que você pode fazer a sua contribuição. Quer dizer que você pode fazer por curto prazo, pegar essa ideia do curso profissionalizante, que tem um curto período, e, de repente, bancar isso aí e essa criança vai aprender. Dentro da sua experiência, essa criança, esse adolescente vai estar aprendendo essa função. Dentro da sua experiência, o senhor conhece a realidade das instituições, como é que está a expectativa dessas crianças e desses adolescentes para esse projeto? Como é que o senhor pode falar sobre isso também para os nossos ouvintes? Bem, só voltando um pouco antes, na questão do que a criança precisa, lá no juizado nós também temos disponível uma lista de todas as crianças que estão na instituição de acolhimento e qual a necessidade mais premente de cada uma. A expectativa, tanto nossa lá no juizado, quanto nas instituições de acolhimento, é a maior possível de que realmente dê certo. A gente muitas vezes brinca na área da infância que é um vírus e realmente ele contagia. E as pessoas que estão envolvidas nessa área da infância e juventude, elas realmente têm um amor muito grande à causa. E todos estão muito empolgados, muito esperançosos de que efetivamente o projeto dê certo e de que a gente consiga proporcionar uma qualidade de vida melhor para nossos jovens. Pois é, a transformação literalmente da vida de um jovem para o seu futuro. Você pode influenciar positivamente na vida de uma criança, de um adolescente, para que ele realmente venha a ser um cidadão diferenciado, com um ofício, com perspectiva principalmente de futuro, que eu acho que isso é que é o mais importante nessa história toda. Um detalhe importante, há o site aí de acesso, quem está em casa pode acessar de casa, conhecer detalhes sobre o projeto. Qual o endereço do site, doutor Igor? No site da Coordenadoria da Infância, ele tem um link próprio com o título Apadrinhamento, ou Projeto de Apadrinhamento, me falha a memória agora, mas ou é Apadrinhamento ou Projeto de Apadrinhamento. Dentro desse link ele tem a portaria que instituiu o projeto, o objetivo do projeto, os formulários necessários para que sejam preenchidos, para dar entrada no pedido de apadrinhamento, a documentação necessária. Então, há todas essas informações no site, que é o site da coordenadoria, que é o ceij.tjl.jus.br. ceij.tjl.jus.br. Logo no início tem um link no canto superior esquerdo da tela com o ícone apadrinhamento. Apadrinhamento. E não tem www, tá? Já é exatamente um link dentro do site principal aí do Judiciário, tá? Então é importante que a gente espalhe essa ideia. Eu estava pensando agora, doutor Igor, digamos que a gente esteja sendo ouvido agora por um empresário. Ele está no carro, está em casa, está trabalhando, ou a esposa dele está nos ouvindo agora, ou um dono de alguma escola está nos ouvindo, quer apadrinhar um grupo de crianças, um grupo de adolescentes. Ele pode, nesse processo já de preparação dessa criança, dessa adolescente para o futuro, futuramente essa criança ser um aprendiz também da própria empresa? Pode-se pensar em algo nesse sentido? Na portaria a gente já previu essa situação, seria uma situação maravilhosa que acontecesse. Inclusive, nós estamos preparando ofícios para a Federação de Comércio, para todas as instituições que têm um contato mais próximo com as empresas. E há a previsão de que o Judiciário outorgue até um título de empresa amiga da infância para essas empresas que colaborarem com a iniciativa, doando um pouco de recurso financeiro ou mesmo do recursos humanos que tem, para que a gente treine, para que a gente ensine esses jovens um ofício para que eles possam ter, repito, uma vida digna. Porque, veja só, a gente está dentro de uma realidade, vou pegar um exemplo aqui, um adolescente de 14 anos, é uma idade ali de muitas indefinições na vida. E aí, de repente, esse garoto ele é treinado para mecânica. E aí tem lá uma empresa aqui que precisa exatamente desse profissional de mecânica. Essa empresa apadrinha a formação dele, posteriormente ele vai ter, claro, a perspectiva já de atuar dentro de uma empresa. Esse adolescente, com esse conhecimento e com essa oportunidade, é quase que certo que será, na minha avaliação, de futuro, um dos melhores operários dessa empresa. Primeiro porque a empresa acreditou nele no momento que ninguém lembrava dele.
e posteriormente, depois dele dominar o ofício, ele vir para dentro da realidade da empresa, se tornar um trabalhador, quer dizer, é uma garantia certa do que vai ser o futuro e de que vai ter lá um funcionário muito empenhado em devolver. O sentimento de gratidão, né? Que esses adolescentes, essas crianças têm quando a gente os ajuda é impressionante, porque eles vêm de uma situação de abandono muito grande. E quando chega alguém que estende a mão, isso para eles é uma coisa nova e que eles marcam eles pelo resto da vida. É muito não ao longo da vida. Quem dá sim naquele momento, ele vai corresponder de uma outra maneira. Nós estamos acreditando, confiantes que esse projeto vai avançar. Ele foi lançado oficialmente ontem, tá certo? No dia 4 de julho. Hoje nós estamos no segundo dia. Amanhã o doutor Igor vai estar, inclusive, repercutindo esse tema também numa entrevista de televisão. E você que está me ouvindo agora, e é uma ideia muito nova, né? Mas está falando disso, está tocando nesse assunto direto? Pois é, porque é o nosso futuro. A gente anda questionando e muito a violência que está posta aí na sociedade, mas a grande pergunta é o que nós estamos fazendo para evitar essa violência. E a partir do momento que a gente dá uma oportunidade a uma criança e a um adolescente que ela possa exatamente ter um encaminhamento para o futuro, é uma pessoa a menos que vai estar sendo absorvida pela violência. E em alguns casos, essas crianças, inclusive, elas foram a justiça chegou até ela em situações de extrema vulnerabilidade. Pais que eram violentos, pais que a abandonaram. Eu fiquei impressionado quando o senhor fez essa revelação, que a minha curiosidade era saber como essas crianças estavam indo parar em instituições de acolhimento. Na minha cabeça, ingenuamente, eu acreditava só naquela criança que nasceu, que a mãe pegou, levou na instituição e lá ficou. Mas não é bem assim, são vários casos de abandono, coisas até bastante tocantes, né, doutor Igor? São adolescentes, muitas vezes abandonados já aos 8, 9, 10 anos, 12 anos, 13 anos de idade. Alguns até retirados dos pais ou das pessoas com as quais conviviam por envolvimento com droga ou por estarem usando as crianças, os adolescentes para mendicância. É muito comum a gente ver as portas de supermercado, de farmácia. Semáforos, né? Pessoas usando as crianças. Então, quando a gente pega pessoas nessa situação, essas crianças são encaminhadas para a instituição de acolhimento. A grande questão é que quando há uma criança, como a que aconteceu há 15 dias atrás, encontrada numa caixa de sapato, isso chama muita atenção da sociedade. Há um apelo grande, né? E esse caso é resolvido rápido, como de fato foi. O grande problema é que um menino de 8 anos que é abandonado, muitas vezes eles deixam ao relento, sem o menino saber onde está, pegam um ônibus na rodoviária, deixam o menino dentro do ônibus. Então esse menino de 8 anos é igualmente indefeso, porque tal qual um bebezinho de meses, pouca idade, de alguns meses, alguns dias, essa criança de 6, 7, 8 anos não vai conseguir se desenvolver e ter uma vida. Ela não tem fonte de renda, de sustento, ela não sabe se orientar, ela não sabe o seu local na sociedade. Então ela vai ser ou assassinada ou cooptada pelo mundo do crime. Então a gente vê muito essas situações de abandono, acontece com uma grande frequência, mas infelizmente quando é um bebezinho, chama uma atenção imensa da sociedade. Mas quando é uma criança, um adolescente, que são, repito, igualmente indefesos, parece que nós fechamos um pouco os olhos. Isso lamentavelmente acontece. É o preconceito, né, ainda muito presente também na sociedade brasileira. A gente está falando da realidade alagoana, mas lamentavelmente é um preconceito presente na sociedade brasileira. Doutor Igor Figueiredo, ele é substituto lá da 28ª Vara Cível da Infância e da Juventude, aqui da capital alagoana, está acreditando aí nesse projeto de apadrinhamento, e eu quero que você também acredite. A gente vai estar repercutindo esse tema dentro do nosso programa, com vídeos aí rolando dessa entrevista também nas redes sociais, para que alcance o maior número de pessoas. No momento, é eu divulgar essa informação para chegar, claro, até você, aonde você estiver. Eu não posso, obviamente, deixar de aproveitar sua presença aqui nos estúdios da Jovem Pan News, para que o senhor também fale de como funciona os processos de adoção formal. Aquele da família substituta mesmo, tá certo? A família que quer agora, nesse momento, uma criança, como é que deve proceder? O primeiro passo é procurar o juizado da infância e juventude e requerer a habilitação para adoção. Nesse procedimento de habilitação, a pessoa vai passar por um estudo social, o assistente social, a psicóloga vai na casa da pessoa para ver se ela tem condições de receber uma criança. E o adotante, o pretenso adotante, ele vai indicar o perfil da criança ou do adolescente que ele quer adotar. Se é menino, se é menina, se aceita com doença tratável ou não tratável, se a cor da pele, a idade. Então ele vai indicar o perfil da criança.
Se a avaliação psicológica e social for positiva, ele é habilitado para adoção, há uma sentença judicial dizendo que ele está apto a adotar, ele é avaliado, é explicado para ele as consequências da adoção, tanto afetivas, tanto sociais quanto jurídicas, e ele está apto a adotar inserido dentro do cadastro de adoção. Assim que aparecer uma criança disponível dentro do perfil que ele optou, essa criança vai ser direcionada para o primeiro casal da fila de inscritos. Por isso que eu peço que seja ampliado a idade nesse perfil de adoção. Porque assim que surge um bebezinho, um menino com até 6, 7 meses, nós temos diversas pessoas. No caso da criança que teve com 20 dias, nós tínhamos 8.243 pessoas no Brasil. 8.243, porque vale para todo o Brasil esse cadastro. O cadastro nacional, mas com preferência para os que residem na comarca da criança. Certo. No caso em Maceió. Então, primeiro nós procuramos dentro de Maceió, se não tiver dentro de Maceió, nós procuramos no estado, depois no Nordeste, depois no Brasil. Certo. É assim que funciona. Para Maceió, nós tínhamos 110 para essa mesma criança de pouca idade. Se a gente colocar no cadastro um perfil de 6 anos, de 8 anos, nós não temos praticamente ninguém. Então é isso que a gente pede, que aumente o perfil de idade dessa criança. Então você pai, você mãe, né? O casal, né? Você que está agora em condição de fazer essa adoção, tá certo? Você que vive uma união homoafetiva, quer ter o prazer dessa educação, né? O monoparental, como já justificou em outras oportunidades, a gente já falou também aqui no Supermanhã. E se você ampliar o leque da idade, primeiro o processo vai correr com mais velocidade, porque tem menos pais dentro dessa fila de espera. E a possibilidade de você ter o quanto antes essa criança para você dar amor, dar afeto, acompanhar o desenvolvimento dela da mesma maneira, esse adolescente também, para você transformar uma vida. O mais importante dessa história toda, que essa presença do amor, do carinho, do afeto, do cuidado, é que você vai estar transformando uma vida de qualquer maneira. Porque exatamente as oportunidades que vão ser oferecidas irá mudar a realidade dessa criança. Doutor Igor acredita nisso fielmente, conhece casos assim, tem histórias bem-sucedidas nesse sentido, e é por isso que ele acredita também como profissional nesse trabalho. A gente está começando agora o projeto de apadrinhamento. O senhor acha que um tempo razoável para uma avaliação seria o quê? Em torno de um mês, ou pouco mais que isso? Porque a gente poderia marcar um novo contato para reforçarmos também a divulgação desse projeto, doutor Igor. Eu acredito que um mês é um período ainda um pouco curto, porque para o apadrinhamento financeiro nós teremos uma resposta bem rápida. Certo. Para o social talvez demande um pouquinho mais de tempo, já que antes de se definir o apadrinhamento, a pessoa vai passar realmente por uma avaliação psicológica e social a fim de avaliar se ela tem realmente condições de apadrinhar uma criança, de ter uma criança sob seus cuidados. De forma que eu acho que um mês é um período curto. Acredito que em 2 meses, na parte do apadrinhamento afetivo, nós já tenhamos um balanço bem fiel do que deve ser o projeto. E em relação ao financeiro, acho que em um mês. Mas aí, para ter um apanhado completo da situação, acho que é melhor a gente esperar algo em torno de 60 dias. A gente marca esse novo encontro, a depender, caso o senhor queira fazer essa divulgação em menos tempo, é só a gente agendar com a produção. Será um prazer colaborar com esse projeto que pode salvar e mudar vidas. Eu, particularmente, acredito muito nisso. A minha vida mudou muito com a presença das minhas filhas. E é por isso que eu sei que você que está querendo ser pai, você que está querendo ser mãe, sua vida também pode mudar. E se você não vai poder ser realmente a família substituta dessa criança, que possa ser um padrinho para mudar e, claro, alterar a rotina e o futuro dessa criança. Eu vou deixar o espaço final para que as palavras finais sejam exatamente o senhor, doutor Igor, para o senhor fazer esse convite, o chamamento também ao nosso ouvinte. Eu agradeço imensamente o espaço, peço a todos que compareçam ao Juizado da Infância e Juventude, que apoiem o projeto. Lá nós temos diversas modalidades de apadrinhamento. Os senhores vão ser orientados para que realmente seja adequada a disponibilidade dos senhores ao que nós precisamos dentro do projeto e que podem ter certeza que com isso nós iremos salvar muitas vidas, nós iremos garantir o futuro de muitas crianças. Talvez a gente não possa mudar o mundo, mas certamente a gente consegue mudar aquele pequeno mundo ao nosso redor,
mudar a realidade daquelas pessoas e fazer daquele grupo social em que a gente vive um grupo social mais feliz. E com isso, certamente seremos também pessoas mais felizes. No caminho da reta final da nossa entrevista, um ouvinte, o seu Carlos, ele mandou uma pergunta se o processo de seleção para os casais que vão adotar, no caso de família substituta, existe alguma barreira que diferencie casais héteros ou casais homoafetivos? Não, a família basicamente, hoje a gente acaba nas aulas de direito falando na família do homem e mulher, na heterossexual, na família homossexual e na família monoparental, que é aquele que só o pai ou só a mãe ou pretende adotar. Então nós não temos nenhuma restrição em relação a isso. O ritual é o mesmo? É o mesmo, e família é feito de afeto. O que a gente precisa é colocar a criança ou adolescente numa família substituta, onde ela seja criada com amor, seja só pelo pai, seja por um casal homossexual ou heterossexual, seja só pela mãe. O que importa é um relacionamento de amor. Pois é, seja pai, seja mãe ou padrinho, que esse é o objetivo também dessa nossa entrevista. São 10h47, 10h47, a gente vai acompanhar o projeto de apadrinhamento e, dependendo da necessidade, a gente traz novamente o Dr. Igor Figueiredo aqui dentro da nossa programação. Ele é juiz substituto da 28ª Vara da Infância e da Juventude aqui da capital alagoana. Até uma próxima oportunidade, doutor Igor. Obrigado, até a próxima. Valeu. Daqui a pouco eu volto, vamos para um rápido intervalo comercial aqui no Super Amanhã, o ponto alto da notícia.